Olá, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula gratuita do nosso grupo do Telegram Serviço Social Sem Neura. Meu nome é Cíntia Fonseca e eu faço parte da Pottery Social e do canal do Assistente Social. Para quem não conhece, o grupo lá no Telegram vai ter um conjunto de videoaulas, vai ter um conjunto de PDFs, toda semana de um tema diferente. O tema dessa semana é assessoria e consultoria. Os vídeos dos textos a gente posta no YouTube, porque fica mais fácil de enviar para o Telegram, mas todo o material, inclusive os vídeos complementares de como esse conteúdo cai em prova de concurso, tudo tá lá no Telegram Serviço Social Sem Neura, certo? O tema de hoje é assessoria e consultoria, dessa semana, e o texto é o texto de assessoria e consultoria do Maurílio Matos, né, do professor Maurílio Matos. Vamos lá. Primeira discussão que o texto vai trazer pra gente é que eu tenho que ter muita capacidade intelectual para me propor como assessor. E eu tenho que estudar muito pessoas. Não é decorar 3 chavão, 4 palavras de ordem, 2 citações, não. Você tem que estudar em profundidade sobre o tema que você se propõe a assessorar, certo? Inclusive, a gente já colocou um vídeo lá no Telegram que apresenta as principais indicações bibliográficas para você ir se aprofundando um pouco. E aí ele coloca, né, que você, geralmente no serviço social, os conhecimentos que nós precisamos adquirir para ser um bom assessor são na área de política social e mobilização social, né? Então essas são as 2 áreas em que nós, enquanto assistentes sociais, somos chamados, requisitados para prestar assessoria ou consultoria. E aí ele vai fazendo uma construção histórica. Ele diz que a primeira vez que surgiu esse debate de assessoria e consultoria foi na década de 70. Na década de 80, a Balbino Antônio Vieira faz uma discussão de assessoria vinculada à supervisão de estágio. Na década de 90, com o processo de reorganização das políticas sociais e do próprio mundo do trabalho, a partir da Constituição de 88, a partir de toda uma reorganização, né, da sociedade, começa a se ampliar não só o debate da assessoria, mas a necessidade do assistente social como assessor, né? Inclusive ele vai colocar que a maior parte das publicações, na verdade, são relatos de experiência do trabalho de assessoria, né? Nós temos pouquíssimas produções do serviço social sobre assessoria, a maioria na área de administração, de gestão de pessoas, e aí tem um problema, né, ideológico, principalmente, sobre o papel dessa assessoria. Por isso que é tão importante a gente refletir sobre a assessoria a partir da leitura e da perspectiva do serviço social. E aí ele coloca, né, que vamos definir assessoria. Eu vou trazer aqui o conceito. É assim, ele traz um conceito de assessoria e consultoria conjunto, e depois ele explica o que é que eu sei que é assessoria e o que é que eu sei que é consultoria, como eu particularizo. Senti isso em prova de concurso. Tem um vídeo específico para isso, que é como esse tema cai em prova de concurso. A proposta aqui é apresentar o texto, né? São 2 textos por semana, que são os vídeos que vão estar no YouTube, um texto de indicação bibliográfica e um vídeo de indicação bibliográfica e um vídeo de como cai em concurso. Esses vídeos estão todos lá organizadinhos no Telegram e os textos em PDF também. Vamos lá. Assim, definimos a assessoria e consultoria como aquela ação que é desenvolvida por um profissional com conhecimento na área. Tem em destaque isso. A gente tem que estudar, pessoas, tem que estudar. Que torna a realidade, que toma a realidade como objeto de estudo, né? Então, o conhecimento não é para ficar no abstrato. Você não tem como ser um assessor se você não conhecer a realidade, pessoas. Como é que você vai orientar a dinâmica? Nunca me esqueço quando eu fiz um projeto de habitação. Aí a assessora veio reclamar porque eu tinha botado as reuniões com 1h30. Que era muito pouco tempo. Como é que você vai trabalhar um tema em 1h30? Você tem que botar 5 horas. Minha senhora, a senhora já fez reunião com comunidade? Como é que aquela mulher, 5 horas, ela nem 5 horas parada ela tem? Porque já deixou o menino na escola antes, já é olhando o horário para ir buscar o menino na escola, tem o deslocamento da escola até chegar no equipamento social, tem aquele momento que o povo se atrasa, que a gente tem que esperar, tem o momento do lanche. Imagine, se eu dou 5 horas de conteúdo, e aí eu vou contar o deslocamento dessa mulher, eu vou contar que essa mulher teve que deixar o menino na escola, eu vou contar que essa mulher teve que fazer almoço.
Ela perdeu o dia todo. Ah, então você tá achando que esse tema tem que ser melhor trabalhado? Então eu vou botar 3 dias de 1h30. Não, não pode, porque só são 6 meses. Minha senhora, então resolva aí. Por quê? O que foi que eu percebi? Que essa mulher que estava assessorando o município nunca tinha pisado fora da prefeitura. Ela não conhecia a realidade do município. Eu brinquei, né? Minha filha, você tem que levar 2 carreiras de cachorro pra você vir me dar orientação. Porque é uma pessoa que tem que ter muito conhecimento teórico, mas que tem que ter muito conhecimento da realidade que você vai propor, que você vai refletir, que você vai analisar pessoas. Então vem lá, conhecimento da área, que toma a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de alterar a realidade. Então o assessor, ele vai estar lá nessa perspectiva de buscar alterar aquela realidade. Toda aquela pesquisa, toda aquela investigação, todo aquele diagnóstico, toda aquela reflexão que ele vai fazer tem o intuito de qualificar, melhorar aquele serviço que ele está assessorando, que ele está orientando. O assessor não é aquele que intervém, né? Então, tem umas histórias aí de umas prefeituras contratando como assessor para trabalhar no CRAS, para ser assistente social do CRAS. Não, pessoas, o assessor, ele tem esse trabalho muito mais investigativo, reflexivo e propositivo, certo? Ele não intervém. Ele passa para a equipe que vai intervir. Deve sim propor caminhos e estratégias ao profissional ou à equipe que ele assessora. E tem autonomia para acatar ou não, né? Por exemplo, eu trabalhei na equipe de vários planos diretores, planos de habitação, eu coordenava a parte da técnica social, né? De fazer o diagnóstico, de pensar as estratégias para os próximos 10 e 20 anos do município. E trabalhava também a parte de mobilização social, que era decodificar o que o economista, o que o advogado, o que o arquiteto estavam construindo de legislações, de proposições e construir isso junto com a população. E aí, depois que a gente terminava o plano diretor, ou o plano de habitação, ou aquela capacitação que a gente fez, a gente já ministrou capacitação para serviços de convivência, para proteção social especial. Depois que a gente montava todo o planejamento, organizava os serviços, apresentava os gargalos, os nó críticos, pronto, tá aqui. A gente não fica lá fiscalizando para saber se a pessoa fez, para saber se a pessoa vai acatar, né? A gente não tem poder de mando. Certo? A gente tem poder da ideia, mas do mando não, de ó, bora menina, vai fazer agora, trabalhei tanto. Não. Inclusive, pessoas, em alguns planos diretores, a gente teve muitos tensionamentos, porque o nosso diagnóstico chegava a um resultado diferente dos interesses do prefeito. E aí ele não queria que a gente botasse no documento. Teve municípios que impediam a gente fazer o nosso trabalho. A gente teve que acionar o Ministério do Turismo, que era quem estava financiando os planos diretores da área da Orla, né, daqui do Ceará, que a gente foi nos municípios todos do litoral, porque o nosso trabalho, principalmente o meu, nessa área de mobilização, ele queria definir quais eram as lideranças que iam ser convidadas para poder direcionar o que é que ia estar no planejamento, qual era que ia ser a proposta para educação, para saúde, para assistência, para pavimentação, para eletrificação, né, porque planeja todas as áreas. Então, a gente não tem esse poder da ação. Depois que a gente fez o plano diretor, eu não sei se aquele município seguiu o que a gente tinha proposto, porque já na hora de execução o prefeito não concordou, né? Ele queria botar a área de expansão lá para onde os terrenos dele, né? Uma das coisas que aconteceu foi isso. E aí vem. Portanto, o assessor deve ser alguém estudioso. Cíntia, não gosta de estudar. Minha filha muda de profissão. Não ser assessora, não. Porque o assessor tem que estar sempre se atualizando, ele tem que estar sempre estudando, né? Então, eu tava lá, eu estudava agente jovem, depois tive que estudar o pró-jovem, depois tive que estudar o serviço de convivência, porque se eu quero ver quais são as atividades que tem com um adolescente na política de assistência, eu tenho que estar sempre me atualizando do que é que está sendo pensado, do que é que está sendo proposto, de quais são as dificuldades que estão ocorrendo para poder pensar soluções. Então, o assessor é alguém estudioso, permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar claramente as suas proposições. Cíntia, fico nervosa em falar em público. Pois vai já resolver isso. Pessoas, não quer dizer que a gente não possa aprender. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem o canal do assistente social desde 2016. E só em 2018 é que a gente começou a oferecer curso. O canal do assistente social é a nossa plataforma de cursos online.
Por que passou 2 anos sem usar a plataforma? Porque eu me tremia todinha quando eu via a câmera. Sempre dava aula assim pra 200 pessoas, tudo olhando pra minha cara. Olhando pra câmera, o meu tique era me coçar. Se você pegar os nossos vídeos do Periscope, porque aí eu passei 2 anos treinando, né? Periscope, YouTube, umas coisas. Aí eu ficava me coçando. Todos os vídeos, olhar, tava lá eu me coçando. Que era, menina, onde é que eu vou botar minha mão? O que é que eu faço? Né? Então, é um aprendizado. Hoje, minha filha, eu sento aqui, olá, amiga, como você tá? Então, quero ser, então você vai. Lógico que às vezes tem bloqueios, tem barreiras, tem outras coisas que vocês resolvem na terapia, né? Comigo não. Mas a gente pode sim. Só que tem que ser um estudioso, tem que estar permanentemente atualizado, então tem que ser curioso, tem que gostar de conhecer, tem que gostar de saber. E tem que ter uma habilidade de se comunicar publicamente. Porque você vai ter que orientar as pessoas, tem que ser clara a sua comunicação. Você vai ter que, talvez, apresentar isso em eventos, né? Então, tem essa dimensão. E aí vem consultoria e assessoria. Esse conceito, ele dá para os dois. Mas aí depois ele diferencia. Como é que eu sei que é uma consultoria e como é que eu sei que é uma assessoria? A consultoria vem da palavra consultar, que significa pedir opinião e é mais pontual. Então, se eu sou convidada só para fazer para fazer um diagnóstico, para pensar alternativas para determinado problema de forma pontual, eu estou sendo convidada para uma consultoria. Se eu sou convidada para algo mais continuado, que precisa de mais tempo para pensar, para propor, e eu tô lá de forma mais permanente, orientando os trabalhadores, isso é assessoria, né? Que ele até coloca aqui. Assessoria remete à ideia de assistir, mais continuado. Assessor tem a autoridade das ideias, né? E de competência, mas não de mando, né? Até já falei pra vocês, a gente não tem autoridade pra obrigar o povo a fazer. Ah, foi Maria, tive tanto trabalho, Cíntia. Pois é, paciência. Aí vem, nem toda atividade de extensão é assessoria. Aí o artigo vai botando vários tópicos pra gente entender. Nem toda atividade de extensão da universidade é assessoria. Por quê? Porque pode ser só uma capacitação, pode ser só uma orientação, pode ser só uma visita guiada, né? Então a assessoria, ela tem que ter essa capacidade de ler uma realidade, de entender as problemáticas dessa realidade e de propor soluções de forma continuada, se for assessoria, de forma pontual, se for consultoria. Aí ele coloca também assessoramento, a maioria é prestação de serviço, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente não pode negar a importância de serviços assistenciais, né? Porque é chique ser assessor, né? Você chega lá. Não, eu sempre tive cara cafuçu, né? Então nunca foi muito chique meus trabalhos de assessoria. Mas a consistência teórica e a capacidade de proposição era excelente, viu? Mas o que é que acontece? Geralmente é como se criassem escalas do que é mais importante e menos importante na profissão. Não, pessoas. A assessoria, ela é importante, mas o trabalho socioassistencial, o trabalho direto no atendimento dos usuários é o propósito, inclusive o propósito da assessoria. É qualificar esse trabalho assistencial, qualificar essa garantia de direitos que a gente está diretamente com o usuário. Então, nunca perder o foco da prioridade do trabalho do assistente social na garantia de direitos para aqueles que demandam o nosso serviço. A assessoria não é trabalho precarizado ou temporário, né? Então o assessor, ele tem ações bem específicas, não é? Vou contratar aqui para ficar acompanhando os leitos, né? Um hospital privado não quer contratar um assistente social, não, vou contratar um assessor para fazer as visitas dos trabalhadores que estão internados, né? Uma empresa. Não, pessoal, isso aí não é trabalho de assessoria, não. Isso aí é trabalho precarizado. É que você não quer contratar um assistente social que fique acompanhando os trabalhadores que estão de licença, né? Então a gente tem que entender muito bem a diferença. Assessoria pode, inclusive, você ser contratado para ser assessor, com carteira assinada ou através de concurso, certo? A assessoria tem essa dimensão que não é da execução, é do planejamento, da reflexão, do diagnóstico e da proposição. Assessoria não é mera militância política, né? O Maurílio vai colocar que muitas das pesquisas que ele viu eram experiências de assessoria aos movimentos sociais e aos partidos políticos, aos movimentos sindicais, e aí acabava confundindo. A assessoria requer um conjunto de competências técnicas inerentes à profissão.
Então, muitas vezes, aquele trabalho de assessoramento que a gente faz é muito mais militância do que trabalho político, que trabalho profissional. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí ele vai citar aqui atuação profissional na área de assessoria, certo? Ele vai dar alguns exemplos e ele também vai apresentar algumas estratégias que eu achei bem legal. Vamos lá. Atuação profissional. Domínio do conteúdo. Claro, né? Isso aqui é o que a gente tá mais falando. Tem que ser uma pessoa que estude muito. Preste atenção. Cíntia, não gosta de estudar, então aprenda. Ou então desista de ser assessor. Porque tem que gostar de estudar muito, né? Eu sou uma nerd desde que eu me entendo por gente. Eu levava livro pra casa de férias, pessoas. Meus primos, tudo lá indo pra praia e eu estudando. Sempre fui uma gasturenta desesperada por livro, né? Pode ver pelo meu livro aqui, né? Uma coisa que eu não tenho pena de gastar dinheiro ali. E eu leio tudinho, viu? Presta atenção, né? Só pra enfeitar, não. E aí, ele coloca assim, assessoria e consultoria tanto é uma competência como é uma atribuição, dependendo do que está sendo demandado por mim. Por exemplo, se emitir uma opinião e assessorar as políticas sociais, é competência. Se é emitir uma opinião e assessorar ações específicas em matéria de serviço social, é uma atribuição privativa. Certo? E aí ele vai explicar que na atribuição privativa tem uma atuação específica e nas competências tem 2 tipos de atuação específica no assessoramento. Nas atribuições privativas, o meu assessoramento vai ser diretamente vinculado ao trabalho profissional do assistente social. Eu vou assessorar, por exemplo, a emissão de pareceres do judiciário nas perícias sociais de adoção. Parecer social do assistente social. Eu vou assessorar, por exemplo, o judiciário me convidar para qualificar os peritos, né? Porque a gente sabe que o credenciamento de perícia só precisa os documentos, então vai todo mundo e vai um povo que minha Nossa Senhora. Então, não, o judiciário contratou um assessor para orientar sobre os instrumentos técnicos, sobre as competências teóricas, sobre a direção ético-política. Então, isso é uma assessoria concentrada nos conhecimentos e competências específicos da profissão, então vão ser vinculados às atribuições. E os outros 2 ele vai colocar que é assessorando a gestão de políticas sociais, tanto no âmbito das empresas, como no âmbito dos movimentos sociais, como no âmbito do Estado, né? Porque mesmo na empresa, eu estou assessorando aquela empresa vinculada aos direitos, benefícios trabalhistas, previdenciários daquele trabalhador. Então, é vinculada à gestão das políticas, mesmo que não seja a empresa gerindo a política. Mas eu vou tentar entender os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários para poder orientar aquele trabalhador sobre os seus direitos. Assessoramento das políticas, assistência, saúde, previdência, né? A gente é muito convidado para formar, para fazer o planejamento do serviço, por exemplo, do CRAS, de um CREAS, de um serviço de convivência, da própria proteção social, para construir a rede. E a gente é muito convidado para fazer esse processo. Isso é um assessoramento que é uma competência e não uma atribuição do assistente social. É tanto que não vai ter só o assistente social lá, vai estar toda a equipe de referência. E o outro é o assessoramento junto às organizações políticas de usuários, né? De fortalecimento dos movimentos sociais, de reconhecimento desses sujeitos dentro dos espaços institucionais, né? Não ser só aquele assessoramento técnico operativo, mas também vinculado ao fortalecimento dos conhecimentos desses usuários que estão nessas entidades. E aí, eu vou listar aqui, são 11, né? Estratégias para o trabalho de assessoria. Presta atenção. A primeira coisa é por que da assessoria. Por que você foi chamado? Qual é a finalidade? O que é que esse povo quer? Aí ele até coloca assim, a solução por meio da correção do problema. Ele cita a Balbina Antônio Vieira, né, que ela vai dizer isso. Ela vai dizer que eu vou identificar um problema e eu vou propor medidas para solucionar esse problema. Por isso que eu tenho que ter muita bagagem teórica, por isso que eu tenho que ter muito conhecimento da realidade, certo, pessoas? 2, alterar uma realidade também é um papel da assessoria. Nós não vamos executar essa alteração, mas nós vamos dar um conjunto de proposições que alterem. Pode ser continuado, não só a resolução de um problema, né? Aí ele já diz, olha, o primeiro foi dizendo que o papel do assessor é resolver problema. O segundo foi, mas também não precisa ser só resolver problema. O papel do assessor pode ser, de uma forma continuada, qualificar cada vez mais e garantir
garantir uma qualidade, uma continuidade e uma reflexão sobre o serviço que está sendo executado. Continua, um olhar externo, né? Vinha um assessor que às vezes a gente está tão envolvido na dinâmica da instituição que a gente não percebe determinadas nuances, então esse olhar externo ele é muito importante para refletir sobre o trabalho profissional e a execução daquela política. Concepção política e teórica do assessor. Presta atenção, pessoas. O serviço social tem uma concepção ético-política. Se eu, enquanto sou contratada para ser uma assessora, eu vou carregada de embasamento teórico vinculado à profissão e de embasamento ético-político vinculado à profissão. Então, quem me contrata já sabe qual é a direção, que é vinculada à garantia de direitos, que é vinculada a uma democracia participativa, que é vinculada a envolver os usuários na dinâmica de funcionamento da instituição, que é vinculada a criar um espaço de acolhida da demanda e do sujeito, não só da demanda, certo? Então, o que é que tem que ter? Isso tem que ter muito claro. Porque, por exemplo, eu fui convidada uma vez para ministrar uma disciplina numa pós de gestão pública. Era uma disciplina de participação, era gestão e participação. Quando eu chego lá, não fui enganada, como eu brinco. Tinham 20 alunos, só 2 assistentes sociais. Só que tudo na minha vida é das AS. O livro que eu leio, a direção, tudo. A pessoa tem a balança da profissão tatuada. Então, assim, tudo é de AS. Eu valha minha Nossa Senhora de todos os santos do mundo. O que é que eu faço? Fiz uma atividade rapidamente, né, nessa disciplina. Não era um assessoramento, não, era uma disciplina de pós. Pra conhecer esse público e tudo. Virei à noite, literalmente, porque geralmente especialização é no final de semana. Virei à noite, me especializando em Bresser Pereira, me especializando em Chavaneto, esse povo tudinho. Mas lógico, sem perder a direção do serviço social. Então eu não cheguei mostrando esse povo como certo, não. Eu cheguei mostrando, olha, a reforma administrativa do Estado gerou essa concepção, porque eu só tinha lido a reforma administrativa do Estado do Bresser Pereira na visão da Elaine Berg, destruindo e detonando. Aí lá fui eu ler a opinião dele, por que ele propôs essa reforma. Aí eu fui ler os documentos dos organismos multilaterais que orientaram essa reforma, para quando eu chegar lá, eu usar a linguagem que eles conheciam, mas sem perder a direção, como ela coloca aqui, a concepção política e teórica da minha profissão. Quem me convidou sabia que eu era assistente social. Então, não tinha como esperar outra coisa, que não fosse a visão teórica e política do serviço social, mas eu tive que incorporar os conhecimentos daquele povo ali, da administração, tinha um pessoal da comunicação social, tinha esse povo mais dessas áreas de contábeis, né? Então, foi legal, mas eu não perdi a minha direção teórica e política. Eu incorporei esses elementos, né, Chavaneto, eu sempre esqueço o nome desse chão, porque nunca mais precisei ler, pessoal, vou nem mentir. E aí, pessoas, é importante a gente pactuar isso. Eu chamo isso de alinhamento teórico-conceitual. É a primeira coisa que a gente faz quando vai começar uma assessoria. É alinhar aqui. O que é que a gente quer? O que é que todo mundo quer? O que é que eu posso oferecer? Porque às vezes as pessoas trazem milhões de demandas que nem são competências nossas e que nem deveriam ser demandas dela. Não, é porque eu queria que esse menino ficasse quieto na hora que eu tô falando. Mulher, então faz esse menino nascer de novo. Porque tu já viu adolescente ficar quieto com uma coisa que é chata? Não. Então vamos, em vez de amarrar este menino, vamos criar atividades atrativas para que esse menino se sinta à vontade para querer ouvir o que você tá falando. Então, tá o erro aí. O erro não é deixar o menino quieto. O erro é deixar ele participando naquilo que a gente quer que ele participe. Então, esse alinhamento também vai trazer isso. Nem tudo que eu receber de expectativa do contratante vai ser a minha atividade de assessoria. Que até ele coloca uma coisa aqui, vamos lá. Ó, a demanda pode vir superficialmente e eu tenho que aprofundar a partir do estudo da realidade. Um exemplo, a gente estava lá fazendo teve um município que a gente foi contratado para fazer um planejamento do CREAS. E aí a gente foi fazer um diagnóstico com os participantes, né? E eles colocaram que a demanda do município era para criança e adolescente. Não, grande demanda de violência que é criança e adolescente. Só que eu, antes de me reunir com eles, já tinha feito
visitas institucionais para as outras instituições, já tinha passeado nas pracinhas, porque a gente tem que entender a dinâmica daquela realidade, já tinha lido muito sobre o município, já tinha procurado matérias jornalísticas sobre o município, tudo isso. Aí eu vi que lá é um município central, ele recebe gente da região inteira e é o único hospital regional da região. E eu percebi que lá a população em situação de rua, temporária, porque tá ali como acompanhante, porque não tem onde deixar os filhos, traz os filhos, vem lá do distrito, vem lá no município vizinho, traz o menino, deixa o menino na rua, porque tá lá cuidando do marido, porque tá lá cuidando da mãe. E aí eles não tinham isso como demanda, só era criança e adolescente. Eu, como assim, gente? Calma. De onde é que vocês tiraram essa ideia que só é criança e adolescente? Aí eles, não, mas é porque é o que chega aqui. Eu sempre falo num artigo, eu já falei nos vídeos passados, o mito da Crasverna, que eu brinco muito com isso. É a gente se acorrentar na caverna institucional e entender como realidade só aquelas sombras que chegam lá como demanda. E aí eu, gente, calma aí, gente. Como assim? Aquela população em situação de rua não é uma demanda da proteção social especial? Como assim um dos casos enormes de violência homossexual, de preconceito, pela própria situação de ser interior e tudo, vários casos dentro da universidade que tinha lá, não chegava. Aí uma pessoa levantou a mão. Ah, professora, né? Porque aqui antes era um ONG que atendia criança e adolescente. Ou seja, aquele endereço já tinha uma cultura de receber criança e adolescente. Incorporou-se um equipamento e as pessoas que iam buscar lá continuavam sendo nessa dimensão. É tanto que algumas pessoas até diziam isso. Não diziam que iam no CREAS, diziam que eu vou lá na instituição, vou lá não sei aonde, que é o nomezinho da instituição. Aqui a gente tem a STDS, que é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, que mudou o nome, toda gestão muda, mas quando eu fazia estágio, o pessoal dizia assim, vai lá na antiga LBA. Ninguém dizia STDS, dizia antiga LBA, que era onde, porque historicamente se consolidou como... Então tudo isso eu tenho que observar. Então a demanda muitas vezes vem de forma superficial e se eu não tiver conhecimento da realidade e das teorias para poder aprofundar isso, eu vou atuar na superficialidade e ia fazer todo um planejamento que não ia dar conta de atender as reais demandas daquele município. E aí vem, clareza teórico-política, né? Já falei, não é para ouvir, acolher e resolver o que o contratante quiser. Você, enquanto assessor, tem autonomia para avaliar. Acabei de dar aquele exemplo do plano diretor. O prefeito chegou e disse, não, olha, a área de expansão é essa, as escolas profissionalizantes são esses temas. Nada disso, pessoal. Você acolhe e você vai ter que dar comprovações de por que aquela não é a melhor resposta. E aí, lógico que você tem autonomia para colocar no seu documento o que você, enquanto pesquisador, enquanto conhecedor do tema, está propondo. Mas se ele não fizer, Cíntia, aí, minha filha, já foi. Né? Ele pagou, pelo menos, né, para você fazer seu trabalho. Infelizmente, você tem que saber o limite da sua atuação. Você não executa e você não tem poder de mando. O assessor é um sujeito propositivo, mas que só terá êxito nessa atividade se tiver interlocução com o assessorado. Pessoas, não adianta chegar lá com aquele nariz lá em cima, se sentindo dono da verdade, não. Se você não criar uma relação de empatia com aquelas pessoas, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Vamos dizer, eu adoro chegar já mostrando os casos concretos. Porque se você chega falando muito bonito, o povo acha, essa aí não conhece, essa aí não sabe o que tá falando, essa aí não passou um dia inteiro com esses meninos perturbando. Passei sim, trabalhei com adolescente, trabalhei com idoso. Não necessariamente você ter uma atuação profissional em determinada área vai lhe dar mais conhecimento, vai ser fundamental. Mas é muito importante, pessoas. É indiscutível. Vocês já tiveram? Eu já tive professores que tinham trabalhado como assistente social e que o olhar deles e a fala deles sobre os fundamentos teóricos eram muito melhores daquele que saiu da graduação para o mestrado, doutorado, que fala um monte de coisa e que não consegue materializar num exemplo simples e concreto do exercício profissional. Então, eu já rodei em todas as áreas que você imaginar, por opção. Quando eu terminei a graduação, eu tinha uma bolsa que já era imediato para mim entrar no mestrado, aquela coisa, tudo formada para ser
acadêmica. Eu passei 4 anos, porque eu achava que eu precisava trabalhar, eu precisava conhecer. Fazer essas articulações teórico-práticas são muito mais difíceis quando você não tem uma vivência concreta. E enquanto pesquisador, você pode ter a vivência concreta mesmo não trabalhando lá no CRAS, como eu fiz lá naquele município. Cheguei antes, fui visitar, fui conhecer, mas também eu já tinha uma bagagem, já tinha trabalhado na política de assistência, já dominava os sistemas. Como é que você vai assessorar uma coisa que você não sabe nem como funciona? E aí ele traz, né? O assessor é um sujeito propositivo. Aí, quando ele vai falar dessa questão de que tem que ter uma interlocução, ele vai falar da dimensão pedagógica, dimensão educativa. Inclusive, vai citar Marina Maciel Abreu no seu livro Serviço Social e Organização da Cultura. E a importância da gente criar práticas educativas emancipatórias e não coercitivas. Porque tem as práticas educativas que é de imposição, né? Eu sei, pronto, tome aqui. Não, são práticas educativas emancipatórias, construídas coletivamente, refletidas coletivamente. E a capacitação não resolve problemas de ordem política. A gente tem que entender que a gente não pode reduzir a assessoria ou a consultoria a uma capacitação. Porque a capacitação pode até trazer conhecimentos importantíssimos para aquelas pessoas. Mas se não mudar os valores dessas pessoas, não tiver todo um acompanhamento para implementar toda aquela discussão teórica, não serve de nada. É tanto que, ultimamente, as assessorias que a gente está fazendo uma articulação junto com a nossa plataforma de curso online. O conteúdo teórico, LOAS, PNAS, serviço de convivência, proteção social básica, tarará, os participantes assistem esse curso teórico, assistem as videoaulas, tudo direitinho. E a gente chega lá para refletir esse conhecimento teórico já a partir da dimensão concreta e vivencial dos serviços. Já pensando, já propondo, já pensando respostas alternativas, né? Então, a gente está sempre fazendo essa articulação por entender da importância de ter uma processualidade. Eu adoro também ser muito provocativa nas aulas, né? Então, por exemplo, se é proteção social especial ou se é na área de perícia, essa discussão do aborto, essa discussão das várias concepções de família, eu adoro provocar para que a pessoa se incomode mesmo, porque senão ela tá no lugar errado, principalmente assistentes sociais, né? Aí vem, capacitação não se resolve, né? E ele traz uma coisa muito legal da Ana Maria Vasconcelos, que é até um artigo dessa revista aqui, Serviço Social e Sociedade 56, o artigo Relação Teoria Prática, o processo de assessoria e consultoria em serviço social, que ela coloca assim, propõe o que é que eu vou fazer enquanto assessor, né? Um conhecimento, na verdade ela está falando sobre o estágio, sobre o papel da universidade na formação dos supervisores, mas que a gente pode adequar para o trabalho de assessor, né? Projeção do espaço profissional, a existência ou não de projetos, quais são as leituras que esses profissionais já estão fazendo, como é que eles sistematizam as práticas dele, como é que eles registram, né? Então eu tenho que primeiro conhecer o que é que eles já têm, se eles têm essa prática de sistematizar, se eles têm as ideias, o que eles já fazem, o que eles não fazem, as impressões sobre as problemáticas, as possíveis soluções que eles já fazem, primeira coisa. Aí depois ela coloca qual tipo de relação, eventual ou não, com a academia, né? Se essas pessoas têm mestrado, têm doutorado, têm especialização, têm um processo de formação continuada porque são supervisores de campo, porque oxigena pessoas. O processo de formação é fundamental para a leitura da realidade. Você não vai ter como pensar proposições se você não for lendo e acumulando conhecimento sobre aquela temática que você está atuando. Aí vem a expectativa da equipe sobre a assessoria, né? O que é que a equipe espera, inclusive ou para você confirmar ou para você dizer, calma aí, o limite é esse, a gente faz isso, certo? Qual o tempo disponível para as atividades que envolvem projetar, sistematizar e analisar o fazer profissional, né? Então, às vezes o profissional está tão envolvido na dinâmica interventiva que ele não para esse processo de planejamento, sistematização, avaliação. Então, se eu vou assessorar essa equipe, eu tenho que saber quanto tempo eu tenho disponível para poder dedicar a equipe a essa atividade, né? Botar essa equipe para se dedicar a essa atividade. O número de profissionais interessados na assessoria versus a equipe toda, para ver se o povo acha que é besteira, né? Porque tem gente que acha que planejamento é besteira. Não, pessoas. Fundamental para garantir um exercício profissional de qualidade. A inserção quantitativa e qualitativa dos profissionais nos projetos, a existência de recursos institucionais
destinados à realização de cursos, pesquisas, levantamentos. Não adianta de nada você dizer, a gente precisa fazer um diagnóstico. Aí tem uma assistente social sozinha de 20 horas para atender todas as demandas de serviços e benefícios daquele CRAS. Por favor, né? Não tem, ela vai fazer o quê? Então, a gente tem que entender qual é o recurso que o município tem disponível, qual é os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos de tempo, para garantir pra gente saber onde é que a gente tá entrando e a gente não propor coisas mirabolantes que vão ser inviáveis. Ok, pessoas? É isso. O texto termina, né? Se vocês quiserem continuar, tem o segundo texto, porque toda semana são 2 textos. E se quiser mais ainda, assiste os videozinhos que estão lá no Telegram explicando como esse conteúdo cai em prova de concurso e garantindo um conjunto de indicações bibliográficas para quem quer se aprofundar. Tchau, pessoas!